Mostrando todas as minhas brain rot. Começando com esses lastrinhos de 4M. Essa alavanca aqui de 1M. Esse cara aqui atrás. Esse axiolante. E esse oxioaninis. Esse lécio. Esse trabalho chamando. Esse é gratinador. Essa alavanca lebre. Essa outra alavanca. Um andar de cima também tem. Essa alavanca lebre linda. Essa outra aqui também. Então, vou fazer meus brancos.